Então vamos começar com a estrutura de proteínas. Nesta primeira sessão vou falar um pouco sobre visualização de estruturas de proteínas, algumas convenções que foram ficando historicamente, a maneira como foram representadas, e a representação das estruturas e de algumas propriedades também das proteínas. Depois vou falar do Protein Data Bank, que é a fonte mais importante para estruturas de proteínas, para vocês trabalharem nessa área. Vou falar um pouco na base de dados e nos formatos, nas funcionalidades do site também. E depois, em particular, falar nesse problema da identificação da unidade biológica na estrutura quaternária. Portanto, o que é a diferença entre a unidade biológica e muitas vezes a estrutura que estamos a ver no cristal e como é que essa distinção é feita computacionalmente. Mas vamos começar com uma perspectiva um pouco histórica da visualização de estruturas de proteínas e a determinação de estrutura de proteínas por cristalografia de raio-x é anterior ao grafismo computacional, aos computadores com gráficos. Portanto, aqui temos o tipo de modelos que faziam originalmente para representar a estrutura. Temos vários arames onde depois ficavam os átomos e as partes dos aminoácidos e assim encaixados para representar a estrutura tridimensional, neste caso da insulina. Aqui temos a mioglobina de baleia, também uma das estruturas clássicas do início. Portanto, como veem, a representação e a visualização das estruturas de proteínas tinha de ser feita mesmo com modelos físicos nessa altura. Mais tarde, em meados dos anos 60, começámos a ter computadores com um display gráfico, mas neste caso o display gráfico era feito pelo feixe de eletrões que desenhava na tela. Portanto, conseguimos fazer estas representações destas linhas. Temos aqui aí um antepassado do rato que permitia rodar a molécula, mudar a perspectiva, e estas foram as primeiras tentativas de representar visualmente estruturas tridimensionais complexas. Nos anos 90 surgiu o RASMOL, o Raster Molecules. Nesta altura os computadores já tinham este sistema rasterizado em que o que nós estamos a ver não é o traçado do feixe de eletrões, mas é uma matriz de intensidades de cor, e então as imagens estão convertidas nessa matriz, num conjunto de pixels, que é o que temos hoje em dia, e este RASMOL foi o primeiro software que foi criado para, mais popular em computadores pessoais, para representar estruturas em 3D. E com isto começou a surgir também certas convenções de como é que nós vamos representar elementos estruturais dos átomos, das proteínas e assim por diante. Uma delas foram estes cartoons da estrutura secundária, em que representamos as hélices alfa e as folhas beta com esta representação convencional. Estas espirais, há várias maneiras diferentes, mas são parecidas desta forma. Estas espirais nas hélices alfa, para representar aquela estrutura secundária, nós vamos ver mais detalhes sobre isso para a próxima semana. E estas folhas beta que são formadas por estes beta strands paralelos ou antiparalelos, são representadas tipicamente com estas setas que indicam a direção da cadeia. O esquema de cores, também este esquema de CPK do Corey, Pauling e Fulton, é um esquema, por exemplo, com o azoto a azul, o carbono a preto ou a branco, às vezes, o oxigênio a vermelho e assim por diante. É um esquema bastante usado para representação. Tem, cores padrão para vários elementos, e é um esquema de default de cores bastante usado em representação também de proteínas e de moléculas em geral. A maneira como representamos os átomos, também há certas convenções para isso. Os átomos não são propriamente esferas sólidas, não é? Temos a nuvem de elétrões. Agora a questão é como é que representamos, como só um ponto no centro, tentamos representar a nuvem. E esta representação, preenchendo o espaço, dá-nos mais ou menos a ideia, usando tipicamente o raio de Van der Waals do átomo, tirado em média com as ligações químicas que formam com os átomos e assim por diante. Portanto, assim conseguimos representar o volume ocupado pelos átomos. Às vezes é representada a superfície que é exposta ao solvente ou algo assim, mas tentamos representar de alguma forma o volume que a molécula está a ocupar.
Outra representação comum também é esta da bola e do pauzinho. Essencialmente representamos todos os átomos como esferas pequenas e as ligações entre eles como uns pequenos pauzinhos ligando os átomos. Assim conseguimos ter uma ideia de como é que são as ligações, uma ideia melhor do que com esta representação que tende a representar mais o volume ocupado pela molécula do que propriamente as ligações entre os átomos. De qualquer forma, além destas convenções que depois, se vocês trabalharem com visualização molecular, acabam por se habituar, há aqui uma ideia fundamental que convém ter, que é que tudo isto é fictício. Portanto, nós não estamos a representar mesmo a proteína como ela seria vista, até porque a luz visível tem cerca de 500 nanómetros de comprimento de onda e as proteínas andam na ordem de grandeza do nanómetro. Portanto, mesmo que nós conseguíssemos ter um microscópio suficientemente poderoso para ver a proteína, não víamos a proteína porque a luz não dá para iluminar, as coisas são pequenas. Portanto, o que nós estamos a representar é sempre com a intenção de dar alguma informação acerca das propriedades estruturais ou outras e não necessariamente representar a estrutura como ela é. Outro detalhe também é que as moléculas não são estáticas e a escala de tempo em que as proteínas vivem, digamos assim, proteínas pequenas podem se enrolar espontaneamente na ordem dos milissegundos. Portanto, mesmo que nós conseguíssemos ver a proteína, ela estaria a mexer tão rápido que não dava para nós vermos exatamente o que é que ela estava a fazer. O que faz sentido porque, no fundo, a nossa escala de tempo, todos os nossos processos são governados por muitas proteínas a interagir, portanto, nós estamos sempre numa escala de tempo muito mais lenta que a das proteínas, porque precisamos das proteínas para o nosso funcionamento. Portanto, tenho uma ideia que a representação gráfica destas moléculas não é suposta ser realista, é suposta ser informativa. Portanto, o que nós queremos é mostrar, por exemplo, posições médias dos átomos, as suas ligações, representar zonas mais ou menos móveis, por exemplo, podemos mostrar uma animação, podemos mostrar conjuntos de estruturas, representar alguns atributos físicos ou químicos, como hidroxicidade, distribuição de carga, os campos eletrostáticos, vamos ver um exemplo disso a seguir, ou então mesmo só fazer uma imagem engraçada, ou, enfim, mostrar o boneco. Nós até fizemos há uns anos uma exposição de representações de proteínas, por exemplo, esta como a superóxido de resultado como se fosse de vidro, aqui os dímeros deste citocromo e da nitrite de resultado, um dos monómeros é representado só como uma nuvem para se ver a posição dos hemos. Este tipo de representação nós podemos procurar para mostrar algo, não é necessariamente realista, mas para chamar a atenção para algum atributo. Por exemplo, a sulforredoxina era um cubo que tinha estas 15 faces, as pessoas podiam andar à volta ou ver de cima para ver a estrutura de várias direções diferentes. Se vocês quiserem experimentar ou precisarem de criar imagens e visualizar as proteínas, aqui há dois exemplos de software gratuito. O PyMol é código aberto para obter os binários, ou seja, se não quiserem compilar a partir do código-fonte, vocês têm de registrar, mas é gratuito para investigação, ensino e assim. E além disso, como está feito em Python, vocês podem interagir com o programa em Python. Portanto, podem fazer scripts em Python para automatizar algumas coisas. O Chimera também podem usá-lo com scripts em Python. Não é completamente código aberto, há alguns módulos que são só executáveis, mas também é gratuito, vocês podem descarregar e instalar. Há também outros serviços online para representar certas propriedades de proteínas. Este exemplo aqui, o APBS, é um servidor para calcular o campo eletrostático em função do pH, estimando as constantes de acidez dos vários aminoácidos expostos,
e depois calculando o campo eletrostático, aqui não se vê muito bem nesta imagem, mas tem aqui umas zonas azuis e vermelhas com a projeção do campo eletrostático à volta da proteína, resolvendo, no fundo, uma matriz tridimensional de equações que nos dá o fluxo do campo eletrostático à volta da proteína. Portanto, não estamos a olhar só para a proteína, mas também para a região à volta, como é que ela afeta. Portanto, basicamente temos os problemas de visualização da estrutura em si e também de propriedades da estrutura ou dos efeitos que a proteína possa ter à volta. Mas isto será algo que, enfim, não há aqui nada de muito importante a memorizar, digamos assim, mas se vocês trabalharem nesta área, eventualmente vão se habituar às várias convenções de representação e, enfim, formas standard de transmitir certa informação. Mais importante, olharmos em detalhe, é de onde é que vamos obter estas estruturas. O Protein Data Bank é um repositório bastante grande, vem de uma colaboração do Protein Data Bank na Europa, no Japão e neste banco de dados de ressonância magnética. Neste momento tem cerca de 120 mil estruturas de proteínas lá guardadas, que vêm principalmente de cristalografia de raio-x e cerca talvez de 1/5 por ressonância magnética nuclear. Há outras técnicas também, algumas por modulação, no caso particulares, outras por microscopia eletrónica e assim, mas em geral praticamente todas são por cristalografia de raio-x ou ressonância magnética nuclear. Além de ter várias ferramentas para visualização, pesquisa, integração com outras bases de dados, validação das estruturas, principalmente para a exposição, mas depois para vermos a qualidade das estruturas, tem também armazena os dados das coordenadas dos átomos. E esta parte é importante, se vocês trabalharem com estruturas de proteínas, acaba por ser aquilo com que vão lidar mais, que é, no fundo, o formato, o ficheiro PDB, o ficheiro do Protein Data Bank, que vos dá informação sobre as estruturas. Tem um cabeçalho com a informação geral, com referências à literatura, qual é o organismo de onde foi tirada aquela molécula, muitas vezes proteínas, também há ADN, há RN e assim, os parâmetros da técnica experimental, todo esse tipo de detalhes, e depois tem mesmo a descrição da estrutura. Portanto, temos as coordenadas dos átomos, a identificação de cada átomo, a identificação do resíduo, a identificação de várias cadeias. Podemos ter proteínas com estrutura quaternária, têm várias cadeias diferentes, a identificação de elementos de estrutura secundária e depois também a identificação de qual é que é a unidade biológica ou quais são as unidades biológicas ali na estrutura. Este é o aspecto do ficheiro clássico do Protein Data Bank, é um ficheiro de texto simples, que está estruturado, aqui na primeira parte tem normalmente a indicação do que é o campo e depois tem vários campos, os valores à frente. Tem aqui alguns campos com, por exemplo, detalhes da experiência, os parâmetros que foram usados. Tem aqui, por exemplo, a descrição da unidade assimétrica. Portanto, aqui isto é uma descrição das transformações de simetria que podem ter, porque o que vocês têm na estrutura é simplesmente a unidade assimétrica. E para depois calcular a célula que se repete no cristal, vocês podem ter de rodar a unidade assimétrica. Não sei se vocês já deram cristalografia ou... ainda não deram. Enfim, mas também não vou detalhar muito isto, mas a ideia é que nós conseguimos determinar as estruturas por cristalografia porque as proteínas, ou as moléculas em geral, estão empacotadas de uma forma muito regular e isso depois causa um padrão de difração com os raios-x. Essa regularidade vem porque há um certo conjunto de proteínas que está encaixado de uma maneira e isso depois repete ao longo do cristal. Mas essa unidade que se repete por translação pode ser descrita por uma unidade mais pequena, a unidade assimétrica, que depois nós podemos rodar e mudar de sítio para criar aquela unidade que se repete. E essa unidade mais pequena é aquela que nós precisamos saber para calcular tudo o resto. É essa para a qual precisamos das coordenadas. Portanto, essa é a unidade assimétrica que nós temos descrita no ficheiro PDB e depois aqui, se nós quisermos obter a unidade do cristal, aquela que se repete ao longo do cristal, temos aqui operações de simetria que podemos fazer com a estrutura que nós temos descrita no ficheiro.
Portanto, neste caso, temos aqui a primeira operação de simetria tem aqui uma matriz de rotação, nota que esta é a matriz identidade, e tem aqui um vetor de translação. Portanto, aplicamos a matriz de identidade e uma translação de zero, esta são as coordenadas originais. Portanto, esta vai ficar no mesmo sítio onde estava. Mas depois temos aqui outra, temos esta rotação e esta translação ao longo do eixo Z. Portanto, se fizermos esta rotação e translação, obtemos outra parte da unidade que se repete no cristal e assim por diante. Portanto, com isto podemos reconstruir como é a estrutura do cristal. Vai ter esta unidade composta por estas operações todas e depois repetida, enfim, muitos milhares de milhões de vezes, ou milhões de milhões de vezes ao longo do cristal. Tem também a especificação da unidade biológica. Eu vou detalhar isto um pouco mais à frente, mas a estrutura que nós temos de cristal, aquela unidade assimétrica no cristal, não corresponde necessariamente à unidade biológica, à forma como a proteína está no ser vivo, no organismo. Então aqui nós temos também a descrição das operações de transformação que temos de aplicar àquelas coordenadas que temos no ficheiro PDB para obter unidade biológica. Neste caso será só uma identidade, portanto, neste caso acontece que a unidade assimétrica é mesmo a unidade biológica, portanto não precisamos fazer nada àquelas coordenadas. Depois temos informação acerca da sequência da proteína e acerca da estrutura secundária. Também podemos ter informação acerca de onde é que estão as hélices alfa, folhas beta e assim. Às vezes há algumas inconsistências, portanto agora dependendo da aplicação, porque nós podemos ter uma proteína com uma sequência conhecida, mas depois quando devemos ver a estrutura, partes não estão bem definidas, portanto pode haver partes em falta na parte da estrutura. Às vezes há mesmo erros no ficheiro e podem ter de ser corrigidos, mas em geral temos aqui informação redundante, temos aqui a sequência e depois temos a sequência também especificada quando temos as coordenadas. Mas nesta parte temos informação da sequência e informação de elementos de estrutura secundária, por exemplo aqui uma folha beta e quais são as gamas de aminoácidos de resíduos ao longo da sequência que ela vai afetar. Esta informação depois pode ser usada para representar criar aqueles cartoons para mostrar a estrutura secundária dos vários trechos da proteína. Depois temos as coordenadas, enfim. Isto são as coordenadas X, Y, Z. Depois há aqui uns fatores de ocupação que nós podemos também usar porque depende no fundo da imagem que estamos a obter por raio-x do padrão de difração e como é que depois calculamos a posição dos átomos. Portanto, tipicamente há zonas que podem estar mais desordenadas. Se nós tivermos alguma variação na posição dos átomos ao longo do cristal, nós vamos ver aquilo desfocado, por assim dizer. E então a ocupação do átomo naquele ponto pode ser mais reduzida e temos aqui uma noção da incerteza acerca das estruturas. Às vezes isto até é mais complicado porque pode haver conformações alternativas, pode haver coordenadas alternativas para o mesmo átomo, dependendo do que é que temos no cristal, mas em geral o que nos interessa aqui será temos o identificador do átomo, temos o identificador do resíduo, por ordem, qual é que é o resíduo, a cadeia onde está e o nome do átomo, e depois temos as coordenadas X, Y, Z, que nos permite saber a posição do átomo. A estrutura deste ficheiro já é um pouco antiquado, mas basicamente é um ficheiro de texto simples, em que os valores estão em campos determinados pela posição. Portanto, cada uma destas coordenadas está sempre entre a posição X e Y daquele texto todo. Os registros correspondentes às coordenadas do átomo começam sempre com o átomo aqui, têm sempre estes valores naquelas posições. Portanto, quando nós estamos a ler este ficheiro, podemos extrair os campos que quisermos às posições certas daquela sequência. Um detalhe é que não temos, nas coordenadas do ficheiro PDB, não temos os átomos de hidrogênio. Podemos ter, no caso da determinação de estrutura por ressonância magnética nuclear, por vezes aparecem lá os átomos de hidrogênio, mas em geral, especialmente quando temos por cristalografia de raio-x, não aparecem os átomos de hidrogênio, que são pequeninos demais para se conseguir ver normalmente por cristalografia de raio-x, e além disso podem ser acrescentados computacionalmente. Quando cada átomo de hidrogênio só está ligado a um átomo que não é de hidrogênio,
é fácil de saber em que posição é que ele deve estar. Portanto, normalmente o que acontece é que quando nós carregamos a estrutura temos só os átomos mais pesados, os que não são de hidrogênio, mas depois podemos acrescentá-los. Todos os programas em geral de visualização permitem fazer isso, acrescentar os átomos de hidrogênio, calculando as suas posições a partir dos outros. Temos também um outro registro, este hetátomo, que são os heteroátomos, que são normalmente aqueles átomos que não pertencem a um resíduo ou de ADN ou de aminoácidos. Por exemplo, um que aparece muitas vezes são os oxigénios da água. Tipicamente as proteínas no cristal têm uma grande camada de hidratação, têm muitas moléculas de água lá misturadas e essas costumam vir também na estrutura que foi determinada. Portanto, todos estes resíduos de nome HOH são águas. O oxigénio da água é marcado lá para cada uma daquelas e nós temos as coordenadas. Tipicamente, em muitos casos, nós não queremos estas águas, ou se for preciso algumas que são importantes para alguma coisa, podemos guardá-las, mas a generalidade delas são águas que estão lá só no cristal e que não têm grande relevância biológica. Não, este é mesmo ferro, também já vou mostrar. Neste caso, esta é uma proteína que tem aqueles pequenos ferros em enxofre com as cisteínas e o ferro, portanto este é um ferro que está lá, faz parte da proteína. Mas muitas vezes, se nós queremos tirar a água da estrutura, uma forma prática é abrir o ficheiro PDB com um editor de texto e simplesmente apagar o que nós queremos. Portanto, lembrem-se que por vezes há coisas que pode ser complicado de fazer num editor ou no programa de visualização, mas que pode ser bastante simples fazerem editando mesmo o ficheiro PDB. Portanto, o ficheiro PDB é um ficheiro de texto simples, vocês podem abri-lo com o Notepad++ ou assim e selecionar as partes que vos interessam ali. Portanto, se se habituarem a ler o ficheiro PDB, é relativamente simples fazer este tipo de engenharia virtual na proteína, dá bastante menos trabalho do que fazer em laboratório com a proteína a sério. Estes heteroátomos de ferro são os átomos de ferro que estão ligados a cisteínas e esta informação de ligação aparece também no fim do ficheiro PDB. As ligações peptídicas entre aminoácidos consecutivos e as ligações de átomos dentro dos vários resíduos não aparecem no ficheiro PDB porque essas são sempre as mesmas e os programas de visualização põem-nas automaticamente. Mas muitas vezes aparece informação específica acerca de ligações extra, como a deste átomo de ferro e os enxofres das partes cisteínas que estão a coordená-lo neste centro do ferro-enxofre. Portanto, aqui podemos ter esta informação extra no ficheiro PDB a especificar estas ligações. Há outros formatos mais modernos para o ficheiro no Protein Data Bank. Um deles é baseado em XML, Extensible Markup Language, que é uma linguagem essencialmente focada em representar informação que nós podemos representar em arte, portanto, representar hierarquias em abstrato. E um exemplo disto são as páginas em XHTML, o HTML é aproximadamente como isto, mas essencialmente nós temos estes tags, estas etiquetas definidas entre o sinal de menor e o sinal de maior. Isto indica onde começa o campo etiquetado com aquela etiqueta, quando tem a etiqueta com uma barra antes, indica onde acaba. Se vocês virem o código-fonte do HTML, vem muitas coisas destas, não é? Para pôr em bold, para pôr em itálico, coisas assim. E isto pode ser usado, em geral, para descrever qualquer conjunto de informação desta forma hierárquica. Portanto, aqui temos, por exemplo, um átomo com um identificador 1. Nós podemos ter atributos também associados ao tag. E depois temos, por exemplo, a coordenada cartesiana X do átomo, temos o grupo a que ele pertence, a etiqueta do átomo, a etiqueta do aminoácido e assim por diante. Isto dá um ficheiro bastante mais extenso e bastante mais difícil para nós lermos, por causa da quantidade de informação que tem naqueles tags, mas tem a vantagem de estar menos preso ao formato em si e ser mais fácil de transformar automaticamente. Portanto, este formato é bastante mais simpático para o computador para extrair informação destes ficheiros do que o formato original do PDB.
No entanto, se vocês quiserem editar e procurar mesmo no ficheiro onde estão, por exemplo, os aminoácidos que vos interessam, ou se querem extrair só uma parte da proteína, é bastante mais fácil lidar com este ficheiro do original do PDB do que este em XML. Outro formato também que muitos programas usam é este, o MMC, é baseado no fundo no standard do STAR para usar ficheiros de texto para guardar informação, e este tem basicamente primeiro uma definição do que é que são as várias colunas, o identificador do átomo, o símbolo do tipo de átomo e assim por diante, as coordenadas, etc. E depois tem no resto do texto os vários campos nas várias colunas pela mesma ordem que tem ali a especificação. Portanto, aqui acaba por ser parecido com o PDB em algumas partes, mas tem aqui uma estrutura ligeiramente diferente. De qualquer forma, se vocês quiserem editar mesmo, eu prefiro o formato do PDB original, está feito de uma maneira que é fácil para o computador extrair informação e também é fácil de nós percebermos onde é que ela está e ler. No site do Protein Data Bank, claro que vocês não têm apenas o ficheiro com a estrutura, têm muito mais ferramentas, muito mais informação. Se vocês forem ver uma estrutura, tem aqui o resumo da estrutura, onde tem as referências para os artigos, tem aqui a validação da estrutura, portanto, com várias métricas, como os plots de Ramachandran, as conformações das cadeias laterais, as distâncias entre os átomos e assim, que vos permite ter uma ideia da qualidade deste modelo. Notem que todas as estruturas que estão depositadas no Protein Data Bank são inferidas a partir de alguma coisa, ressonância magnética, raio-x, às vezes por modulação, e podem não representar exatamente o que é a estrutura biológica. Na verdade, há muita discussão acerca disso. E convém termos uma ideia de a forma como os átomos estão colocados, as distâncias entre eles, as conformações das várias partes flexíveis, cadeias laterais, cadeia principal, etc., se estão de acordo com aquilo que normalmente é de esperar na generalidade das estruturas, ou se é uma coisa muito diferente. Se for uma coisa muito diferente, se estiver aqui muito no vermelho, podemos desconfiar que há ali algum problema naquele modelo. Depois temos aqui anotações, onde temos ligações com classificação de estrutura, vamos ver ali na seção a seguir, os produtos dos genes, portanto lembram-se do Gene Ontology, e assim temos aqui várias ligações a anotações acerca da proteína. Temos aqui também um resumo de semelhança de sequências, mesmo procuradas pelo BLAST, sequências semelhantes à sequência desta proteína e estruturas também semelhantes a esta proteína. Portanto, neste caso, são estruturas no Protein Data Bank. Temos aqui uma representação da nossa proteína de acordo com, por exemplo, a determinação de estrutura secundária, a classificação dos vários domínios de acordo com o SCOP, que é uma base de dados de classificação estrutural, a família, os domínios de acordo com o PFAM, que é uma base de dados de famílias de proteínas. Nós já vamos ver estas a seguir, vou falar um pouco mais de detalhe delas. Mas aqui temos uma representação dos vários domínios da nossa proteína. Neste caso é uma proteína pequena, portanto só tem aquele domínio. Se for uma proteína maior pode ter vários domínios, ou pode ter vários monómeros até, e assim conseguem ver quais são os domínios associados nessas outras bases de dados que classificam ou por estrutura ou por sequência. E depois temos aqui um problema também que é importante ter em consideração, que é dentro daquela estrutura que vocês obtêm, o que é que corresponde à proteína que está no organismo. E a razão para isto é que no cristal nós temos esta célula unitária repetida muitas vezes. Portanto, há um aglomerado ali de proteínas, ou uma estrutura, que é repetida muitas vezes no cristal e que dá aquela regularidade à estrutura do cristal que nos permite obter a estrutura. Esta regularidade pode ser descrita por uma célula unitária, que é aquela estrutura que nós podemos usar para obter todo o cristal apenas por translação.
Portanto, pegamos nesta estrutura, repetimos muitos milhões de vezes e obtemos o cristal. Mas esta célula unitária pode ser descrita por uma fração mais pequena a partir de um conjunto de translações e rotações. Por exemplo, aqui neste esquema, se nós rodarmos esta seta 180 graus e criarmos esta cópia, obtemos a célula unitária. Portanto, a célula unitária é aquele elemento que nos dá a estrutura toda no cristal por cópia e translação. A unidade assimétrica é aquela que nos permite calcular a célula unitária por cópia, rotação e translação. Portanto, não estamos a deformar a estrutura, estamos apenas a copiá-la e a rodar. Portanto, esta unidade assimétrica é o que vem no ficheiro PDB, porque isto é o mínimo que nós precisamos de guardar para ter tudo o resto. Agora a questão é a relação entre esta unidade assimétrica e a estrutura biológica que nós queremos. E aqui temos três combinações diferentes. Pode acontecer que a unidade assimétrica corresponde exatamente à unidade biológica. Por exemplo, aqui, nesta estrutura 2HHB, os identificadores do Protein Data Bank são 4 caracteres alfanuméricos, portanto, números e letras. Por isso, este 2HHB é o identificador desta deoxihemoglobina humana. Já agora, para as estruturas mais antigas, muitas vezes escolhiam os identificadores como tendo alguma coisa a ver com a proteína em si. Por exemplo, aqui o HHB para a deoxihemoglobina humana, anda lá para cima. Conforme foram tendo mais estruturas e foram gastando as matrículas, digamos assim, hoje em dia já é aleatório, não temos uma relação entre os nomes e os passos. Mas neste caso, desta estrutura, a unidade assimétrica no cristal calhou ser exatamente a deoxihemoglobina, a estrutura da deoxihemoglobina com os 4 monómeros. Portanto, neste caso, não é preciso fazer nada a partir da unidade assimétrica para obter a estrutura da unidade biológica. Mas neste caso, na oxihemoglobina, não foi isso que aconteceu. A unidade assimétrica que obtivemos no cristal corresponde apenas a um dímero do tetrámero, portanto a metade desta proteína. Isto é um tetrámero formado por 2 tipos diferentes de monómeros, 2 pares de monómeros. Aqui nós temos um par com os 2 tipos ligeiramente diferentes, o outro par pode ser obtido por uma rotação de uma cópia desta estrutura. Portanto, esta será a unidade mínima estrutural que nós precisamos para descrever toda a estrutura no cristal, mas que não corresponde à unidade biológica, só tem metade da unidade biológica. Então aqui, o que nós temos é, no ficheiro PDB, temos o Remark 350, normalmente é para isto, que é para obter a biomolécula, a unidade biológica. Então o que nos está a dizer é que há aqui 2 transformações, transformação 1 e transformação 2. A transformação 1 é uma matriz de identidade para a rotação e uma translação 0. E isto quer dizer que vamos pegar nesta estrutura e deixá-la exatamente como está. Esta vai ser uma parte da nossa biomolécula, da nossa unidade biológica. A outra é esta rotação, 180 graus, tem ali aquele sinal menos 1, e que também é uma translação 0, porque o centro do referencial de coordenadas deve estar alguns por aqui, portanto, quando nós rodamos, vai ficar aqui deste lado. E então, esta rotação indica-nos onde é que vai ficar a segunda cópia da unidade assimétrica, e é isto, em conjunto, que nos dá a unidade biológica. Portanto, para nós tirarmos daqui a unidade biológica, precisamos criar uma cópia daquela unidade assimétrica, vamos ter 2 vezes aquela estrutura, uma delas fica exatamente onde está e a outra sofre esta rotação para ficar no sítio certo. E com isto nós reconstruímos o tetrámero desta hemoglobina. Pode também acontecer, neste caso na hemoglobina de Gantt, que a unidade assimétrica, que é esta, tem mais do que uma unidade biológica. Portanto, isto é o mínimo que nós precisamos de guardar para descrever tudo o que está no cristal, a partir depois de translações e rotações para a célula unitária do cristal e depois só translações para o resto, mas esta unidade assimétrica tem mais do que uma cópia, do que uma estrutura da unidade biológica. E então, o que temos aqui é esta informação, vamos ter biomolécula 1, biomolécula 2,
A biomolécula 1 é obtida a partir desta transformação às cadeias A, B, C, D. Esta transformação, podem ver, é a identidade, não está a rodar nem está a ter translação nenhuma. A outra é obtida a partir das cadeias E, F, G, H. Portanto, aqui temos duas unidades biológicas, cada uma corresponde a um conjunto de 4 cadeias. As transformações, neste caso, não são nenhumas, podemos deixá-las onde estão, mas temos a identificação de que aquela unidade assimétrica que nós temos no ficheiro PDB contém mais do que uma unidade biológica da proteína. Isto é importante porque convém, se vocês estão à procura da estrutura de uma proteína assim, não convém usarem simplesmente a unidade assimétrica que está no ficheiro PDB, porque pode não ser a proteína que vocês querem. Pode calhar ser, mas pode ser menos do que a unidade biológica ou pode ser mais do que a unidade biológica. Portanto, é importante olhar para estes campos, ou então mesmo quando descarregam a estrutura, selecionar lá que querem a unidade biológica e não a unidade assimétrica. Uma coisa que podemos ver aqui é este PISA, Software Use PISA, para fazer esta inferência. Portanto, para distinguir o que é a unidade biológica e para distinguir a unidade biológica da unidade assimétrica. Este PISA é o acrónimo para Protein Interface Surfaces and Assembly e é um algoritmo muito usado para tentar automaticamente identificar a unidade biológica a partir da unidade assimétrica do vegetal. Isto não é exatamente aquele problema genérico de docking de proteínas, nós vamos ver isso daqui a umas semanas, mas os cristais já têm lá as estruturas encaixadas entre si. Portanto, o problema aqui é distinguir entre aquelas interfaces, aqueles contactos entre cadeias que se devem simplesmente ao facto de aquilo estar tudo amontoado num cristal e aqueles contactos que são mesmo reais, que correspondem à montagem de uma proteína oligomérica, que tenha várias cadeias. Portanto, este é o problema que nós estamos a tentar resolver aqui. É tentar distinguir quais são as interfaces que são biologicamente relevantes e aquelas que são uma mera consequência de nós empacotarmos um monte de proteínas num cristal. E a ideia é que nós conseguimos inferir esta diferença se olharmos para as propriedades das interfaces e para o grafo, para aquela rede que elas formam entre si. Então, uma das coisas que o PISA considera são as características das interfaces, dos contactos das proteínas. Primeiro, considera os pontos de hidrogênio, portanto, há sítios onde átomos pesados partilham hidrogénios e isto cria uma ligação bastante forte. Os pontos de hidrogênio tipicamente andam à volta de 2 ou 10 quilocalorias por mol. E são relativamente comuns, 5 a 10 por cada 1000 angstrom quadrados de superfície. No entanto, como tudo o que na proteína pode formar pontos de hidrogênio com outra parte da proteína ou outra cadeia da proteína, também pode formar pontos de hidrogênio com a água, tipicamente não faz muita diferença energeticamente se estão a formar pontos de hidrogênio na interface entre duas cadeias proteicas ou se está exposto à água, porque simplesmente substitui a proteína por água e forma pontos de hidrogênio à mesma. Portanto, a diferença tende a ser só na ordem de meia ou 1 quilocaloria por mol nas pontos de hidrogênio. Depois há estas pontes salinas, que são essencialmente zonas onde temos uma carga muito forte de sinal contrário em cada uma das proteínas e isso forma um emparelhamento de carga. Temos também à volta da mesma energia e depois há aquelas pontes de sulfureto que podem mesmo ligar covalentemente duas cadeias nas cisteínas, por exemplo, mas essas são bastante fortes, só que são raras. Portanto, se virmos duas cisteínas ali próximas, é desconfiar que isto possa acontecer, mas em geral não acontece. É muito raro que haja este tipo de ligações. Portanto, isto será a componente da entalpia das interfaces entre as proteínas. Depois existe também uma tentativa de estimar o contributo da entropia, porque, no fundo, o que nós queremos ver, para ver se aquela interface forma biologicamente, é estimar a energia livre da formação da interface. Tem estas duas componentes. Tem a parte da entalpia, que nós podemos medir facilmente, somando todos aqueles termos, mas depois a parte da entropia é bastante mais complexa, porque se uma
das variantes tem muito mais liberdade do que a outra, vai ser essa favorecida estatisticamente. No fundo é o problema que nós temos quando temos as gotas de óleo na água. A interface do óleo com a água restringe a liberdade das moléculas de água, então exige muito mais ordenação do que quanto maior for a interface entre o óleo e a água, mais ordenadas as moléculas de água têm de ficar. Portanto, por efeitos de entropia, é mais provável encontrarmos uma situação em que temos o óleo todo aglomerado, porque ficam as moléculas de água muito mais desordenadas do que se o óleo estiver espalhado na água. E isso, para tentar estimar, é um pouco mais complexo, mas podemos ver a translação e a rotação dos átomos mais lisos, estas questões de simetria na interface, vibração interna e assim por diante. Portanto, basicamente, estimando o que é que fica livre, o que é que fica exposto ao solvente, nós podemos tentar ver qual será o contributo da entropia para a diferença entre aquela interface que está exposta ao solvente, portanto, está ocupada no cristal apenas porque empacotámos as proteínas todas no cristal, mas se ela estivesse livre no organismo, aquela parte estaria exposta ao solvente, ou então estimar que estaria mesmo ligada àquela outra proteína. Isto será a forma como no PISA é avaliada cada interface que nós encontramos no cristal, portanto, os contactos entre cadeias de proteínas. Depois, temos um espaço de pesquisa porque nós podemos distinguir aqueles interfaces em dois tipos, que eles chamam o engage e os outros. Os engage serão aqueles que existem mesmo no estado natural da proteína. Portanto, nós encontramos aquelas duas cadeias encostadas no cristal porque elas já existem encostadas no organismo. As outras interfaces são aquelas que surgem só como artefactos da cristalização. Portanto, se nós tivermos N interfaces destas, N contactos entre proteínas diferentes, cada um deles pode estar em dois estados, pode ser verdadeiro ou pode ser um artefacto do cristal. Portanto, o espaço de pesquisa que temos aqui é 2 elevado a N, é exponencial com o número de interfaces. Portanto, para estruturas mais complexas, não conseguimos explorar todas as combinações possíveis. Mas nós conseguimos tentar estimar limites para a energia, considerando, por exemplo, as melhores interfaces que temos aqui e deitar fora logo algumas combinações. Se calhar há umas interfaces que têm uma energia muito baixa comparada com outras e essas podemos logo classificar que não são corretas. E além disso, podemos também tentar encontrar os caminhos possíveis para associação ou dissociação. Neste caso, a dissociação seria, se nós estivéssemos a imaginar que íamos pôr o cristal na água, por exemplo, ele ia começar a desfazer. E as proteínas que estão lá iam se desagregar, eliminando todas aquelas interfaces que não fossem biologicamente relevantes. As que fossem biologicamente relevantes iam continuar lá, porque são mais fortes. Portanto, nós podemos tentar encontrar naquele esquema, no gráfico das interfaces todas, quais são aquelas mais fracas que seriam as primeiras a partir e a separar em conjuntos mais pequenos. Portanto, este é o esquema que o PISA faz para tentar reduzir um pouco o espaço de pesquisa e depois procurar naquele gráfico, portanto, vocês lembram-se que um gráfico é uma representação de nós e relações entre eles. Portanto, neste caso, nós podemos representar o gráfico das várias cadeias que temos com as ligações correspondendo às interfaces que nós observamos no cristal. Essas ligações podem ser biologicamente relevantes ou não. Portanto, agora nós podemos tentar encontrar um subgráfico que captura apenas as ligações que são relevantes para a unidade biológica. Portanto, aqui há várias heurísticas que o PISA segue, tenta preferir conjuntos maiores, aglomerados maiores de proteínas, tenta preferir aglomerados que fiquem autocontidos, nomeadamente não podemos criar interfaces com cópias dos mesmos monómeros, porque depois isso pode dar uma coisa que nunca mais acaba, não é? Portanto, se nós temos na estrutura um dos monómeros repetido várias vezes. Se nós criarmos interfaces onde o mesmo monómero vai aparecer várias vezes, nós estamos, no fundo, a criar uma estrutura que não é autocontida, mas é algo que vai repetindo regularmente e pode ser potencialmente infinito. E essas ele vai
vai tentar evitá-las. E preferir aquelas que têm mais estabilidade. Portanto, essencialmente, sem olhar aqui muito para os detalhes, a ideia é que podemos avaliar a energia e estimar a entropia de cada interface, podemos olhar para as combinações todas das interfaces e tentar encontrar aqueles conjuntos de interfaces que nos dão uma montagem das várias cadeias que seja autocontida e que seja estável. E isto é o que o PISA tenta encontrar. Não é igual aos algoritmos de docking de proteína, porque esses exigem explorar mesmo as rotações e translações possíveis das várias cadeias. Este só está a considerar as interfaces que existem já no cristal. Portanto, é semelhante no que toca à avaliação da interface. O problema de avaliar se aquele contacto é biologicamente relevante ou não acaba por ser parecido, mas o espaço de pesquisa é bastante diferente do docking de proteínas, porque já temos lá um conjunto de interfaces definido. Se vocês quiserem ver mais sobre o PISA, tem aqui a ligação para o site, mas assim, de qualquer maneira, já sabem, quando virem lá na identificação da unidade biológica, muitas vezes é usado este software para tentar distingui-la da unidade assimétrica. Ok, resumindo esta primeira parte, as coisas mais importantes. Lembrem-se que a representação gráfica destas estruturas nunca é realista. Nós não conseguimos sequer ver as proteínas, portanto não existe uma fotografia realista da proteína. A ideia é representarmos informação acerca da estrutura que seja importante. E então temos estas convenções acerca de como representar a estrutura secundária, como colorir os átomos, como representar ou as ligações ou os volumes das moléculas, etc. Depois, no Protein Data Bank, vocês têm bastantes ferramentas e ligações a outras bases de dados. Eu agora a seguir vou falar de algumas dessas outras bases de dados. E o ficheiro PDB que tem toda a informação que vocês precisam para a estrutura. Aí, partes importantes. Primeiro, lembrarem-se que aquilo é um ficheiro de texto, portanto, se vocês precisarem de ajustar qualquer coisa, cortar uma parte da cadeia, tirar uma cadeia que não interessa, tirar a água, assim, é fácil abrir o ficheiro, procurar o que vocês querem e editá-lo. E depois, lembrem-se que a unidade biológica não corresponde necessariamente à unidade assimétrica no cristal. Principalmente em cristalografia raio-x, podem ter este problema e vejam com atenção se estão a usar a estrutura certa. Senão pode ser uma chatice que estejam a fazer alguma coisa com a estrutura e não é a estrutura biológica. O capítulo 3 do Structural Bioinformatics fala sobre visualização e este tipo de software e representação da estrutura, à exceção destas duas secções que falam sobre a classificação estrutural, que é o que eu vou falar, é a parte que eu vou falar a seguir. Portanto, de qualquer maneira, podem, ao fim do dia 2, podem ver o capítulo 3 todo. O capítulo 2 fala sobre estruturas de macromoléculas. Para quem vem de bioquímica, isso não tem muito interesse, porque vocês já devem saber. Se não vierem de bioquímica, pode ser bom dar uma olhada neste, porque explica a parte mesmo bioquímica estrutural do ADN e das proteínas. E pronto, por agora vamos fazer um intervalo.